Segunda-feira aqui no Ver Mais, vocês sabem que é dia do quadro Fala Doutor. E o assunto dessa semana é climatério, o fenômeno natural que ocorre em todas as mulheres. Gente, olha, quem vai explicar direitinho esse assunto pra gente é o ginecologista Thales Medeiros, que já tá aqui do meu lado. Boa tarde, Boa doutor. Tarde. Tudo bom? Tudo bem. Doutor, climatério, né? Até quando eu conversava aqui com algumas meninas aqui na TV, elas me disseram assim, mas poxa, isso não é a menopausa, esse período que a mulher para de menstruar, para de reproduzir? Qual que é a diferença entre o climatério e a menopausa? É bom começar falando sobre idade, tá? Acontece geralmente entre 45 e 55 anos. Menopausa, por definição, é a última menstruação seguido de um ano sem menstruar. A isso a gente chama menopausa, assim como a mulher tem a primeira menstruação. Climatério é o período que antecede 5 anos antes da menopausa, que é quando ela já começa com sintomas que está dando sinal de que vai chegar na menopausa. Nesse período aí do climatério, a mulher ela ainda pode engravidar? Ela tem um risco baixo de engravidar, em torno de 5%, e geralmente acaba evoluindo para aborto. Por quê? Os hormônios já estão baixando nessa época, então o corpo já não está mais tão bem preparado para receber uma gestação. Você comentou ali dos 45 aos 55, mas pode acontecer antes, por exemplo, com alguma mulher? Pode acontecer antes. Entre 40 e 45 é aceitável, pode acontecer, mas não é tão comum. E abaixo dos 40 anos já é alguma alteração, vamos dizer assim, genética da mulher. Ah, tá. E é a questão dos sintomas, né? A gente sabe que tem muitos sintomas aí que a mulherada sofre, inclusive, com eles. Quais são esses sintomas? Os primeiros sinais de climatério, inicialmente, é irregularidade menstrual. A mulher, ela começa ou ter muita menstruação, ou a menstruação ela começa a vir em intervalos maiores, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 9 meses. Geralmente esse é o primeiro sinal. Mas os sintomas mais comuns, que é muito conhecido, é o calorão da menopausa. O calorão. Esse calorão que parece ser o terror. Acomete mais ou menos 80% das mulheres que vão entrar na menopausa e esse, sim, parece o terror. Outros sintomas também muito comuns é a insônia e a irritabilidade, depressão, ansiedade. Primeiramente, os principais sintomas que vão iniciar a menopausa vão ser esses. Aí tem essa alteração de humor também, né? Porque acaba, às vezes, mudando dentro de casa, com a família. Mas calma, gente, porque tem tratamento, né, doutor? Tem tratamento. A primeira coisa que deve saber é conhecer o que é os sintomas da menopausa. O que são os sintomas da menopausa e perceber no seu próprio corpo. Se conhecer, é o autoconhecimento. Quando a mulher sabe o que desencadeia uma maior irritabilidade, o que desencadeia o calor, ela começa a entender melhor como funciona o corpo dela e ela consegue evitar algumas coisas, esses fatores de gatilho para esses sintomas. Sim. A percepção, a autopercepção vai melhorar bastante já a intensidade dos sintomas. Ah, entendi. Então, esses sintomas aí, até do calorão, por exemplo, eles acontecem por conta de alguma atitude dela ou alguma coisa que ela come? Sim. Então, vamos falar do calorão. Do calorão. Os gatilhos do calorão. O calorão, ele acontece por uma diminuição da sensibilidade no cérebro, no centro que regula a temperatura do cérebro, por causa da falta de hormônio. Tá? E quais são os gatilhos? Quando a pessoa sai de um ambiente mais fresco e vai para um ambiente que está mais quente, o corpo manda uma mensagem para o cérebro de que está hiperaquecendo. Na verdade, não está tão quente, mas como está faltando essa sensibilidade, o corpo manda uma outra mensagem de que está hiperaquecendo e dá o calorão. Seguido do calorão vem o suor e o frio, porque não estava tão quente assim. E a pessoa dissipou todo esse calor e ela começa a ficar com frio. Então, geralmente, o calor ele dura mais ou menos 2 a 4 minutos e vem seguido de suor e frio. E frio, gente. Nossa, e a mulherada reclama disso, Principalmente à noite, ao dormir, né? À noite. Tira a coberta, bota a coberta. Tira a coberta, bota a coberta. Tá aí, mas, doutora, outra questão também é se esses sintomas são evitáveis, né? Como você comentou, claro, os gatilhos ali você pode tentar evitar. Mas tem como você, por exemplo, durante a vida, durante a juventude, agora, antes de chegar no período do climatério, algumas atitudes, assim, às vezes até de estilo de vida mais saudável, que pode evitar?
A gente já sabe que sempre o estilo de vida mais saudável ele vai ter um menor impacto nessa fase do climatério, tá? Principalmente atividade física, uma alimentação saudável, ela vai deixar o corpo mais equilibrado para passar por essa fase. Mas os gatilhos, a autopercepção, que vai diminuir bastante os sintomas. Tem a questão do cigarro também, né? O cigarro também. O cigarro, por si só, ele é um fator que prejudica mais no calorão. No calorão. Sobre o calorão, inclusive, tem uma telespectadora que mandou uma pergunta aqui pra gente. Vamos colocar aqui na nossa tela? A Suzana. Ela disse, eu tenho 46 anos e em junho eu completei 1 ano sem menstruar e tenho esse calorão. Na verdade, ela tá dando um depoimento e acho que ela quer dizer, né, ela quer saber se ela pode estar passando pelo climatério. 1 ano sem menstruar é menopausa. Isso é menopausa por definição. E pode sim estar passando pela idade dela. E esse é um dos sintomas. Claro que tem que ser acompanhado com um ginecologista, fazer um diagnóstico adequado, mas pode sim estar relacionado. Pode sim estar, Pode. viu, Suzana? Mas para identificar mesmo, para fazer esse diagnóstico certo, tem que fazer alguns exames? Como é que faz? Ou apenas vai ao ginecologista, faz uma visita, um acompanhamento? Como é que faz? O diagnóstico é clínico, né? A avaliação da paciente também com a primeira menstruação dela, é um tempo limitado, tá? Da primeira até a última menstruação, e principalmente os sintomas. Se ela tiver sintomas, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Tá certo. E o tratamento também, que eu acredito que é uma dúvida de muitas mulheres, é feito com a reposição hormonal, né? A reposição hormonal é a primeira indicação para quem está entrando no climatério ou na menopausa. E sempre lembrar também dos exames periódicos para prevenção de doenças. O preventivo do colo do útero, a mamografia, a densitometria óssea e a avaliação de colesterol, diabetes e hipertensão. A partir do momento que a mulher começa a fazer reposição hormonal, aí por volta então dos 46, que nem a Suzana contou pra gente, ela tem que ficar o resto da vida tomando esses hormônios, doutor? Não, geralmente se usa até 7 anos após a menopausa ou até os 60 anos. Ou até os 60 anos. Depois disso não precisa mais ou não Depois é disso, indicado? o corpo se reequilibra, ele começa a entender de que ele vai trabalhar com menos hormônio e ele próprio... a mulher acaba passando dos sintomas, não tem mais sintomas. Não tem mais sintomas, então pode parar de tomar, de fazer uso do medicamento. Mais uma perguntinha? Vamos colocar aqui na nossa tela. Vamos ver quem participou. A Nair. Eu vou completar 60 anos e ainda tenho muito calorão. Por quê? É porque ela ainda tá, né? Essa é uma fase ainda da transição dessa menopausa. Uns efeitos de que os hormônios... o corpo dela ainda não se adequou a essa deficiência dos hormônios. É basicamente isso. Pode ser que ela tenha começado, talvez, o climatério um pouquinho mais tarde. Aí Sim. dura um pouquinho mais, mas vai acabar, Nair. Vai acabar. Vai acabar, segundo o doutor Geralmente, depois da menopausa, até os 10 anos, ele tende a diminuir bastante. Mas ainda há relatos de mulheres que tenham até 15, 20 anos depois da menopausa, com uma intensidade bem menor, que não prejudica tanto o dia a dia. Tá certo, então. Doutor Thales Medeiros, ginecologista, falando sobre climatério aqui no Ver Mais. Muito obrigada, doutor. Obrigado também.